Só para avisar, nós tivemos bastante chuva tempos atrás e a nossa construção parou um pouquinho. Né? Isso dá então tempo para todos termos um pouquinho de fôlego também. Mas logo em seguida vamos querer continuar. Né? Então aqueles que deixaram de contribuir os tempinhos para a nossa construção, a gente pede então que lembre um pouquinho da nossa construção, nós vamos querer continuar. Lembrar também que aquilo que os membros descendo para a construção, a favor de colocar no Pix, que é de construção. E lembrar também, naturalmente, que nossa igreja precisa continuar com suas contribuições mensais também. Então, é um esforço extra que estamos pedindo para a construção. Não para desviar da contribuição mensal para a construção, mas também não é resolver. A nossa igreja precisa da contribuição mensal, natural, comum de cada mês. Tá? Então, só lembrando então desse secretário, eu também de toda a parte de custo de construção, já deu um comentário para nós já sobre isso aí, e nós precisamos, né, dos dois. Tá? Também nosso órgão está começando, chegando no finzinho, já ligamos os cabos, já está tudo prontinho. Só que tem um detalhe, esses outros tubos são meio pesadinhos, tá? Nós damos um reforço extra, né, para levantarmos esses últimos. Só para lembrarem, quando trouxe esse lá da Castelana, descarreguei sozinho na caminhonetinha, mas descarregar sozinho foi, olha, foi penoso para cuidar direitinho disso aí. Né? Só que agora tem que levantar lá para cima. Agora precisamos de uma ajuda especial aí. Tá? Tem que marcar um dia, uma noite ou qualquer coisa assim, para ter uma força-tarefa para levantar. Porque se cair um tubo desses, não vai ter mais. Tá? Então, tem esse recadinho. Tá? Nós desejamos um culto abençoado a todos. Irmãos, é momento de cultuarmos a Deus e para este culto que exalta o Criador, Redentor e Consolador, o nosso Deus eterno, convidamos a todos para que num só pensamento, numa só alma, possamos assim honrar o nome de Deus através do culto que devemos a Ele. Então, somente a Ele dirigimos este louvor. Todos sejam assim bem-vindos para adorarmos a Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós convidamos a igreja a pôr-se em pé neste momento para a oração silenciosa, uma oração de louvor, cada um orando silenciosamente na presença de Deus. Oremos. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Irmãos, que a graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam conosco na comunhão do Espírito Santo. Amém. Continuando em pé, nós vamos cantar o hino de número 118, A Ti, ó Deus. Oh,
Vamos continuar louvando a Deus, agora numa oração, vamos orar. Bondoso Deus, ó Pai Celestial, na Tua presença, como igreja, nos colocamos, porque o Senhor nos santificou, o Senhor nos chamou para vivermos em santidade. O Senhor é o Deus Santo, poderoso, eterno, justo, é o Deus cujo poder é eficaz, é o Deus que estende o chamado, e este chamado se torna irresistível. Assim, estamos na Tua presença, com os corações agradecidos, porque o Senhor nos chamou em santificação. Somos-te agradecidos, porque o Senhor nos separou para os Teus propósitos. Somos-te agradecidos, porque o Senhor, ao cumprir os Teus propósitos, que são propósitos eternos, se faz presente conosco, revelando-se a nós como um Deus de provisão, um Deus de segurança e proteção, um Deus de direção, que supervisiona a igreja. Somos-te agradecidos por teu grande amor e interesse para conosco. E neste culto queremos olhar tão somente para a tua glória, e para isso precisamos da tua ajuda. Precisamos, ó Pai, da iluminação do teu Espírito Santo, cingindo a nossa mente para a compreensão do teu querer para conosco, através deste culto dirigido a ti. Assim, dirija o Senhor mesmo todas as partes deste culto, para que ele seja realizado para o Senhor, para a tua glória, para a edificação do teu povo. Receba então o nosso louvor, a nossa gratidão, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus conforme o profeta Isaías. Isaías 6, os 3 primeiros versículos, sobre a visão e o chamado do profeta. Isaías 6, de 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos cantar do inário, o hino de número 70, ó Jesus, Senhor amado.
Diz o autor sacro neste hino: eis porque Jesus bendito, venho grato me a entregar, inclinando-me contrito ante o teu amor sem par. E podemos, neste momento de contrição, assim fazermos, nos inclinarmos na presença de Deus em oração. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa novamente, mas agora em contrição. A oportunidade para a confissão dos pecados e o gozo do perdão de Deus. Oremos silenciosamente. Deus Todo-Poderoso, continuando na tua presença e neste momento do culto dirigido a ti, nós temos esta ousadia de nos colocarmos diante do teu trono, porque sabemos que o teu trono é trono de graça, é o trono em que recebemos favor, vida, mediante a confissão dos pecados, entramos também no gozo do teu perdão. Nós adoramos o teu nome, porque o Senhor providenciou o perdão para os pecados em Cristo, teu Filho unigênito, cuja vida entregue na cruz do Calvário pagou o preço da nossa culpa. E nós então nos refugiamos no teu perdão para vivermos vida agradável a ti. Suplicando então a tua direção, pedimos, ó Pai, abençoe-nos para que a nossa vida seja uma vida crescente em santificação, seja uma vida voltada para o Senhor sob o princípio da tua palavra. Assim somos te agradecidos por teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, o capítulo 1. 1 Pedro 1, 13 a 16. Vamos alternar a leitura neste texto bíblico. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vamos cantar Deus é fiel, do Inário 332.
alma paternal está em tua paixão. Os seus amparos entende-lhes as mãos, real compaixão. No regocijo e na tristeza, Deus é nossa. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, seu Filho eterno teu, a fim de nos salvar. Com todo amor, nos chama para o céu, a vida quer nos dar. Refúgio em Cristo todos temos, se tão somente nele cremos. Deus é fiel, Deus é fiel. Então, as crianças têm a oportunidade, podem vir aqui à frente, e a professora Zuleide pode conduzi-las. Bom dia para vocês. Nossa, que bom dia esse. Tem lugar. Vamos aqui. Eu tô brincando, tem que ficar a mamãe e o papai na hora de ir para classe. Feito? Bom? Tchau? Então você vai na classe do pequenininho, tá bom também? Mas na minha classe eu não vou deixar entrar bem quietinho, só se você deixar na minha mesa, tá bom então? Tá, eu guardo você. Muito obrigada, minha coisa, né? Vamos resolver já antes de ter complicação lá, né? Muito bem, crianças, nós já iniciamos o estudo com Jesus Cristo, o ministério dele, todo o trabalho dele, né? É muito importante a gente conhecer quem é Jesus. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, quem é Jesus? Ah, Jesus é aquele que morreu na cruz para me salvar. Mas tem muita gente que acha que Jesus ainda está morto, né? Porque está sempre tão... Só sabe isso? Só sabe a morte dele, né? Então nós estamos estudando. Mas eu quero fazer alguma coisa para vocês. Não sei se vocês lembram daquela leitura que foi feita agora por último. Acho que foi a última parte do versículo. Escrito está. Está escrito. Ou escrito está. Está escrito. Ponto final. É assim que é na palavra de Deus. Deus deixou toda a recomendação, Jesus deixou todos os ensinos, ele disse, está escrito. Quando alguém vem mudando alguma coisa para a gente dizer, eu acho que esse negócio não é muito certo, não. E você, se você conhecer a palavra, você pode dizer, mas está escrito assim, assim lá na Bíblia. Mas se você não estuda, você não vai poder dizer isso, está escrito. E aí você vai acabar junto na conversa fiada de muita gente, porque você não sabe dar a prova disso. Está escrito. Nós vamos estudar, e aí quando vem as provas, quando vem essas dúvidas, essas dificuldades, a gente pode dizer, está escrito. Hoje na nossa lição nós vamos ver Jesus falando isso. Quando ele vai também sofrer por algumas dificuldades. E eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quero ver. Vamos ver um dos. Você que é motorista, vem cá. Esse vai a vida inteira.
porque ele está, na verdade, a trabalho. Não porque ele está brincando com o celular durante o culto. Não, ele tem um motivo. Você vai dirigir o carro, antes de começar, você fez alguma aula de escola? Vou estudar. Mas você vai estudar, por que você não vai estudar para dirigir o carro? Primeira vez? Minha vez no trânsito. Muito bem. Então você vai dirigir um carro agora, tá bom? Vem cá. Você vai segurar, eu estou rolando. Ok? Eu estou rolando. E você vai seguir esse caminho, você vai para lá. Você vai viajar para lá, tá bom? E lá vem vir, eu estou viajando. Olha, vir. Vai vir. É possível? Por que você vai? Mas se ele não tivesse estudado as leis do trânsito, ele não ia saber, ia pegar todo mundo no meio do caminho. Muito bem, obrigado, viu? Assim que podia acontecer um acidente. Assim é a palavra de Deus. Quando nós não conhecemos, nós vamos pensar algumas coisas erradas. E nós vamos para nossa casa, então vamos continuar o nosso estudo lá. Nós vamos cantar aquele cântico que faz tempo que a gente não canta. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Irmãos, vamos orar. Santo Deus, ó Pai poderoso, neste momento em que vamos estudar a Tua palavra, pedimos a Tua ajuda. Estejas abrindo a nossa mente, o nosso coração e colocando o desejo maior de conhecer a Tua vontade soberana, despertando em nós a disposição de obediência à Tua vontade, para que o Teu propósito neste mundo, através da Igreja, possa se realizar. Temos o privilégio deste chamado e precisamos da Tua ajuda. Oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre santificação, ele diz: sede santos, citando aqui a lei de Deus, porque eu sou santo. Não Pedro, mas ele está se referindo a Deus, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. No domingo passado, irmãos, as pregações das igrejas evangélicas reformadas foram direcionadas às missões. Anualmente, isto ocorre nas igrejas reformadas no calendário 2 vezes. E as pregações foram colocadas diante do povo de Deus, mostrando assim a necessidade da igreja voltar-se mais para a atividade, esta sua tarefa, evangelização. Mas agora que já ouvimos sobre a missão da igreja quanto à proclamação do Evangelho,
Eu quero chamar nesta oportunidade a atenção dos irmãos sobre a santificação. Santificação, porque a santificação é essencial à evangelização. Eu quero dizer que a santificação é essencial à verdadeira evangelização. A Bíblia nos ensina que nós somos salvos, e de fato somos salvos, mas a mesma Bíblia que nos ensina que somos salvos, também é a Bíblia que nos ensina que somos salvos, não simplesmente para permanecermos salvos. É claro que permanecemos salvos, mas somos salvos não só para permanecermos salvos, mas para Deus nos usar para a salvação de outros. Sabemos que Deus poderia então ter escolhido em seu poder outros meios para a comunicação do Evangelho, para a salvação das pessoas. Mas acontece que ele escolheu a igreja e deu esta tarefa para a igreja quanto à proclamação do Evangelho, o Evangelho Salvador. É tarefa cujo privilégio é sublime e elevado demais para a igreja. A igreja precisa estar sempre afinando a mente e o coração nessa direção de obediência e do cumprimento desta sublime tarefa. Então perguntamos, mas como cumprir esta missão, esta tarefa? Sem a santificação. Meus irmãos, eu quero crer, é entre os obstáculos à proclamação do Evangelho, talvez o maior. Há muitas barreiras vindas do mundo no seu mundanismo, impedindo o avanço da igreja na proclamação do Evangelho. Mas há muitas barreiras em nós mesmos, entre as quais o não dar a devida importância à santificação, que é essencialmente necessária para proclamar o Evangelho. Sim, para cumprir a tarefa de evangelização, então, o cristão deve começar consigo mesmo. Deve começar crescendo em santidade, crescendo em santificação. Às vezes, a carne, o pecado, a pecaminosidade, que ainda quer, embora não possa, mas quer dominar frequentemente o cristão, gere nele, então, aquele constrangimento. Oh, como posso eu ser uma pessoa santificada, relacionando com pessoas no mundo, no trabalho, na sociedade? Qual é o olhar da sociedade sobre a minha pessoa, então? Eu, um tanto diferente dos demais. Eles contam piadas sujas
E eu nem posso rir, porque eu estaria aprovando. Eu não conto a piada suja, eu só estou ouvindo. Mas se eu não tiver, pelo menos, dando gargalhadas da piada suja, eu não posso estar integrado à sociedade. Como pode? Santificação e participação, ainda que passiva, de atitudes, atos, conversas, onde o termo é totalmente recheado de dolo, que Jesus condena. Então, irmãos, o que é de fato ser santo? Isto está chamando a nossa atenção aqui. Primeiramente, o que é ser santo, de fato? A palavra santificação tem dois sentidos, como nós encontramos nas páginas da Bíblia. Mas primeiro devemos olhar para a santificação, então, como um assunto cujo tema é amplo em toda a Escritura, tal sua necessidade para a nossa comunhão com Deus. Mas a palavra santificação tem dois sentidos. O primeiro sentido é de separação. Ser santo é ser separado. Separado para Deus. Isto é, ser separado e separado para o serviço de Deus. Então vamos agora parar por um momento sobre esta definição de separação. Aqui já há um conflito intenso com o pensamento do mundo sem Deus. Porque o mundo prega diferente, que não haja separação. O mundo, e até ficamos admirados, é que não haja separação. Não podemos sermos separados por blocos, por tipos de pessoas, etc. E o mundo, então, não quer separação alguma. Não. O mundo quer todo mundo unido. Mas a questão é: que vida moral este mundo está estabelecendo quando ele prega que não deve ter divisões? Então, santificar não é uma palavra, irmãos. E isto intensifica mais este seu primeiro sentido, porque não é uma palavra usada somente para ou em referência a pessoas. Santificação é uma palavra usada com respeito a edifícios, vasos, instrumentos, utensílios e diversos objetos que são utilizados no tabernáculo. É o que encontramos no Antigo Testamento. Os objetos utilizados no tabernáculo e posteriormente também no templo. Qualquer coisa dedicada a Deus ou separada para Deus e o serviço de Deus
é santificada. Podemos então ver este sentido da palavra santificação como separação de tudo o que contamina e perverte. Por isso, separação é santificação. O segundo sentido aqui, o segundo aspecto já é positivo. Porque se o primeiro é bom no aspecto negativo, aquilo que você não é separado, é tirado. Aliás, a palavra dada para a igreja é um povo que é também tirado do mundo, é separado. Este é o aspecto negativo que temos aqui, mas agora o seu aspecto é positivo neste segundo sentido. É alguma coisa, ou mesmo pessoa dedicada totalmente a Deus e a seu serviço. O cristão, então, é a pessoa que foi separada, e não somente separada, mas aí o segundo sentido, foi separada e agora consagrada ao Deus Santo, e por isso precisa crescer em santificação. O apóstolo Pedro escreve no verso 14 e 15, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, diz o apóstolo Pedro à igreja. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Isto nos leva agora a pensar que a santificação é um exercício. Então vamos pensar aqui no exercício da santificação. A igreja de Cristo, ela é formada de pessoas que amam a santificação. Os cristãos que formavam a igreja bem no início do cristianismo, como encontramos aqui no Novo Testamento, as pessoas que iam formando as comunidades, as igrejas em diversos lugares. Estas pessoas eram chamadas de santos. Paulo fala aos cristãos de Corinto de santos. Ele escreve a sua carta à igreja de Éfeso e diz: aos santos que vivem, é o destinatário, aos santos que vivem em Éfeso. Eram chamados assim de santos não porque eram puros, mas porque eram pessoas chamadas, eram pessoas separadas para a pureza. Então, a igreja, irmãos, de fato, é o convívio de pessoas que laboram sempre nessa direção da pureza de vida. É a característica da igreja redimida, o povo salvo. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, está falando que ele é separado. Então, nós somos iguais a Deus? Não. Porque quando a Bíblia fala que Deus é santo, e falando então que ele é separado, está deixando ao mesmo tempo muito claro que Deus é absolutamente puro.
ele é absolutamente puro. O profeta Abacuque, vendo os tribunais no seu tempo corruptos, e então olhando a opressão social, ele fala com Deus: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E então ele derrama sua queixa sobre o cenário vivido com os seus contemporâneos. Meus irmãos, se não somos puros como o Deus Santo, mais uma vez perguntamos, se é assim, por que chama Deus de santo, como nós vimos no profeta Isaías, santo, santo, santo. Os anjos louvavam a Deus. Ele é santo. E se nós não somos santos assim, puro como Deus, porque a Bíblia nos chama, então, de santos. Nós somos chamados na palavra de Deus de santos, porque nós fomos separados para Deus. Fomos chamados para uma vida diferenciada, uma vida diferente neste mundo. Somos chamados santos para sermos sempre transformados, indo de transformação em transformação. E aqui, então, achamos uma outra grande questão, é que não há como crescer em santificação sem andar com o Deus Santo. Precisamos nos envolver e envolver cada dia mais com o Deus Santo. Aliás, não é conhecido o ditado, diga-me, com quem andas? E direi quem tu és? Ande com Deus. Precisamos nos envolver, mas com o Deus Santo. Indo então para o final, podemos notar, ora, irmãos, devemos sim nos envolver no processo de santificação. É claro, quem nos santifica é Deus, mas existe uma responsabilidade em nosso envolvimento. O apóstolo Pedro está como que pegando essa responsabilidade e colocando aqui nas poucas palavras que fizemos a leitura, porque ele diz, por isso, ele fala com os cristãos dispersos, por isso, cingindo o vosso entendimento, ele diz, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cristo se revelou, trouxe a salvação, de graça temos a salvação. A santificação é uma continuidade na vida cristã, que é ou vem da graça de Cristo. Então ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis. Não pegue os moldes, as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Ele diz, tornai-vos santos também
E ele diz: tornai-vos santos também vós mesmos. Então, ele toca o dedo nesta ferida do cristão, que esquece que é responsabilidade sua tal envolvimento com Deus, para Deus processar a santificação em sua vida. Vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque ele cita a lei, lá de Levítico. Está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se somos chamados, salvos, é porque fomos justificados. Então, irmãos, se somos justificados, devemos também ser santificados. O apóstolo chama de santos os fiéis das igrejas no início, como vimos. Só que ele diz aos santos lá, mas depois o apóstolo passa a repreender aqueles santos, e principalmente a igreja de Corinto. Quanto pecado na igreja! Aos irmãos da igreja de Éfeso e de outras igrejas, todas as igrejas, a repreensão do pecado na vida daqueles os quais ele identificou e chamou como santos. Aos santos. Mas deixe de fazer o que vocês estão fazendo, porque está errado, é pecado. Ele passa a repreender o pecado. Então, se ele está repreendendo o pecado, é só ler a carta aos Efésios, aos Coríntios e as outras cartas. E se ele está repreendendo os pecados, é porque aqueles santos eram pecadores. Sim, como somos pecadores, porém santos. Santos e pecadores. Mas também tem uma coisa: justos. Pecadores justos. Justos não em si mesmos, são justos porque foram declarados justos aos olhos de Deus. Isto é a justificação pela fé, como um tópico de doutrina que conhecemos na igreja. Mas, irmãos, justificação pela fé acontece quando confiamos, quando declaramos que confiamos somente em Cristo Jesus para a nossa salvação. Isto é justificação pela fé. Deus, neste momento, transfere a justiça de Cristo para nós. É o que ele faz. Essa justiça de Cristo se torna nossa. E esta é a única maneira que podemos nos aproximarmos do Deus Santo e justo. Mas que maravilha! Quantas dádivas! Mas quanto perigo! Por quê? É perigoso. É um perigo, principalmente para os membros das igrejas que conhecem bem a doutrina da justificação, a perseverança dos santos, que fala quem é salvo não perde a salvação, conhecem o estudo da graça eterna, como cantamos no início, a graça de Deus. É um perigo para os membros que conhecem sim essa doutrina
da justificação. Porque muitos estão se assegurando não precisar mudar de vida. Afinal, cremos em Cristo. Fizemos a nossa pública profissão de fé. Estudamos o catecismo e fizemos a pública profissão de fé. Cremos em Cristo. Afinal, estamos seguros agora para a vida eterna. Então, não nos incomode mais com esse negócio de santificação, vida com Deus. Mas como pode palavras assim surgirem dos lábios de uma pessoa verdadeiramente justificada pela fé? Parece que a justificação pela fé se tornou uma autorização, uma licença para pecar. Interessante porque quando Lutero apresentou a justificação pela fé somente, ele também disse: a justificação é só pela fé. Mas, disse ele, não pela fé que está só. É só pela fé, mas não pela fé que está só. Há muito a ser vivido. Pela fé. Então, meus irmãos, não há nenhum tempo entre a justificação e a santificação. Por isso entramos na santificação, caminhando aqui, da santificação para a justificação. Acontece a justificação, vem a operosidade de Deus nela, já trazendo a purificação, nos separando para Ele. Então não há nem um lapso de tempo entre justificação e santificação, mas existe um longo tempo entre a justificação e a conclusão da santificação. Os irmãos podem entender isto? Que existe um tempo grande entre a justificação e a conclusão da santificação. Deus trabalha em nós a sua santificação. À medida que, por nossa responsabilidade, vamos caminhando, vamos nos envolvendo com Deus. A igreja, ela é chamada para ser dinâmica através dos dons dados por Deus. Alguém diz, mas eu não sei fazer nada na igreja. Olha, você acabou de chamar Deus de mentiroso se você já é professo, se você crê em Deus, porque Deus dá os seus dons para que, envolvidos com Ele, possamos crescer em santificação. Que Deus nos ajude para que isto acontecendo, o desejo da evangelização, o desejo da proclamação do Evangelho, nos leve a sermos portadores de um Evangelho que é o único, o Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus, que é poderoso para salvar aquele que crê, mas em santificação. Amém? Nós vamos cantar o hino para Seres Santos 363 do Inário. Para seres santos, em paz de tomar.
Vamos orar. Deus eterno, encontramos na tua palavra escrita a tua revelação. E encontramos com o Senhor, através desta palavra, nos ensinando que o Senhor é santo, santo, santo. E quando nos olhamos para nós mesmos, diante da tua pureza, da tua santidade, nos achamos pecadores, indignos. Mas o Senhor vem a nós, com amor sem medida, com misericórdias, e nos toma para si mesmo, em Cristo Jesus. Então nós somos-te agradecidos pela vida que nos propicias. Somos-te agradecidos, ó Pai, pela certeza da vida que há em Ti. Somos-te agradecidos por Teu chamado, mas muitas vezes nos voltamos mais para os entretenimentos do mundo, coisas que nem são tão pecaminosas assim, outras até importantes, mas nos envolvemos mais com as coisas transitórias e nos esquecemos de envolver com o Senhor. Razão porque pedimos o teu perdão e pedimos a tua ajuda. Estejas revestindo a tua igreja do desejo da santificação. Conceda à tua igreja esta visão dos céus, a visão da tua palavra, para que, santificada a igreja, se torne uma igreja cuja característica é a abnegação, a renúncia, pelo desejo da proclamação do Evangelho, para que famílias possam conhecer a tua palavra, ter o encontro com o Senhor. Nós pedimos, ó Pai, santifica-nos em tua palavra. Queremos suplicar a tua bênção sobre as famílias da tua igreja, para que sejam famílias a crescer e serem fortalecidas em tua palavra. Conceda às famílias do teu povo sempre o fortalecimento que vem em tua graça infinita, dirigindo especialmente, ó Pai, neste ano com tantos desafios na sociedade, fora da igreja, nos negócios, nos trabalhos, que os cristãos precisam fazer para viverem neste mundo como devemos fazer. Pedimos a tua orientação, a tua ajuda, para que possamos fazer, mas crescendo em santificação. Assim venha nos guiar, venha nos fortalecer, nos tornar cada dia um povo de temor que devemos a Ti. Abençoe todas as famílias do Teu povo, não somente nesta igreja, mas o Teu povo espalhado no mundo. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e atenda as nossas súplicas, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar oportunidade agora para o recolhimento das ofertas. É o momento também de gratidão, de adoração a Deus. Ofertar a Deus é também um ato de adoração. Sim, os irmãos poderão fazer o recolhimento.
Convido a igreja a ficar em pé para cantar a primeira, segunda, terceira estrofes, as três primeiras estrofes do hino 354. Ó Deus eterno protetor, depois impetrarei a bênção para encerrarmos o culto com amém, queridos. Vamos cantar. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.